Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Continuando a nossa leitura de ontem, Samuel, capítulo 4, os filisteus vencem os israelitas. E veio a palavra de Samuel a todo o Israel, e Israel saiu ao encontro, à peleja, aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Áfeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial, e diziam mais: ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. É interessante aqui, né, no versículo, entre o versículo 7 e 8, que eles lembraram das pragas que feriram os egípcios, mas mesmo assim ainda continuavam desacreditando de Deus. Continuando: esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que, porventura, não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens, e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, e fugiram, cada um para a sua tenda, e foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. A arca é tomada. Hofni e Finéias são mortos. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Eu não sei se vocês lembram, mas no capítulo 3 foi falado sobre a desobediência dos filhos de Eli, e que Eli não soube educar seus filhos. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele,
eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isso na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: Que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e o anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podiam ver. E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: Que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso também, teus 2 filhos, Rófine e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. A morte de Eli e da mulher de Finéias. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz. Porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino e acabou, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada, presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse mais: De Israel a glória é levada, presa, pois é tomada a arca de Deus. Bom, aqui no capítulo 4, versículo 3, Israel sofreu uma derrota terrível em África. Em vez de refletirem com seriedade sobre o motivo de Deus haver permitido a vitória dos filisteus, os israelitas levaram a arca do concerto para o acampamento. Então, olha só, eles não refletiram, os israelitas não refletiram com seriedade sobre o motivo de Deus haver permitido a vitória dos filisteus. Eles não pensaram, puxa, o que está acontecendo? Por que nós perdemos a batalha? Né? E acharam que levando a arca de Deus para o meio da batalha, eles ganhariam. Sua solução imediatista é um exemplo trágico de confiança depositada em coisas erradas. Israel confundiu um objeto sagrado, porém material, com o próprio Deus, demonstrando sua falta de compreensão da onipresença e onipotência de Deus. Então, aqui, gente, está claro. Você vê, Deus falou como que ele queria que a arca fosse construída, como que deveriam ser colocadas os anjos e tal. Porém, as pessoas achavam que o poder de Deus estava naquela arca, e não era naquela arca. Deus vinha e falava com as pessoas, e as pessoas têm que acreditar em Deus, um Deus vivo, eterno, soberano, que está acima de todas as coisas, que está acima de tudo e de todos nós. Então, a arca não podia fazer nada. Quem pode fazer ou deixar de fazer é Deus.
Sua crença supersticiosa os levou a imaginar que o poder divino se encontrava na própria arca, refletindo, talvez, a influência de seus vizinhos pagãos, para os quais os deuses habitavam em ídolos de madeira e pedra. Para os filisteus, a chegada da arca significava que o Deus de Israel tinha ido à batalha. Os israelitas esperavam que o Senhor realizasse grandes feitos por eles, mas o Deus soberano de Israel não pode ser manipulado. O Todo-Poderoso estava presente cumprindo fielmente suas palavras proféticas. Lá atrás, quando ele falou com Samuel, mas não atendeu às expectativas de seu povo. O restante dos israelitas soube do resultado trágico da batalha quando um mensageiro chegou com as roupas rasgadas e pó sobre a cabeça, em sinal de angústia profunda. Deus não pode ser escarnecido nem manipulado pelo homem. 20 anos depois, nesse mesmo lugar, os israelitas, liderados por Samuel, descobriram que a vitória é precedida de arrependimento e de uma volta para Deus a seus caminhos. Então, olha essa última frase, é muito, muito importante. 20 anos depois, neste mesmo lugar, os israelitas liderados por Samuel descobriram que a vitória é precedida de arrependimento e de volta para Deus e seus caminhos. Ou seja, nós temos que viver no caminho da fé, no caminho de Deus, e não acreditar em peças feitas, fabricadas pelo homem, mesmo que tenha sido Deus que mandou fazer a arca para guardar lá dentro os seus mandamentos, né? A arca pertencia a Deus. Deus pediu para que fosse colocado ouro, para que fosse muito bem feito, realmente. Mas não que aquela arca fosse superior a Deus. Depois, no versículo 21, a esposa de Finéias entrou em trabalho de parto prematuramente quando soube que seu sogro, um sumo sacerdote, bem como seu marido e o irmão dele, os sucessores do sumo sacerdote, haviam morrido. Porém, considerou tragédia ainda maior a captura da arca do concerto pelo exército pagão, como ela evidencia ao repetir esse fato nos versículos 21 e 22. Mesmo morrendo em sua agonia durante o parto, esta mulher reconheceu que os acontecimentos eram julgamentos de Deus. Então, só voltando aqui um pouquinho, mesmo morrendo em sua agonia durante o parto, a nora de Eli, ela reconheceu que os acontecimentos eram julgamento de Deus, interpretou a situação corretamente ao chamar seu recém-nascido de Cabô, que na literatura hebraica significa nenhuma glória, pois a arca do concerto não estava mais em Israel. No Antigo Testamento, a partida da glória do Senhor é sempre sinal do julgamento de Deus. A glória de Deus havia deixado Israel devido aos pecados do povo, e especialmente da liderança. Há evidências arqueológicas de que Siló foi queimada nessa época, provavelmente numa invasão dos filisteus. É muito importante, esse capítulo 4, seria bom que vocês ouvissem novamente, que lessem em suas casas, né? Ele é, assim, muito importante. Outro dia eu estava conversando com uma irmã querida, uma pessoa
além de ser uma pessoa conhecedora da palavra de Deus, é uma pessoa mais velha que eu, é uma pessoa da família, mas ela fala que Deus não castiga. E aqui em Samuel deixa claro que Deus castiga sim. Por tudo que eu acabei de ler aqui, no capítulo 4, Eli foi avisado através de Samuel, que era um de seus discípulos, que seria julgado, que posteriormente ele e seus filhos seriam castigados por desobediência, pela má educação e o povo, né, de Israel. Porque quando uma pessoa importante que rege uma nação, que guia uma nação, erra, ela vai pagar pelo erro dela, claro, mas automaticamente os seus erros acabam sendo acometidos pelas pessoas que o seguem, e aí o povo paga também. Então, eu tenho a seguinte opinião, eu sou cristã, eu creio em nosso Senhor Jesus Cristo, eu leio a Bíblia, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, eu leio as obras de Kardec, eu leio as obras do Chico Xavier e quero conhecer muito mais sobre as religiões que temos no Brasil e no mundo. E nós precisamos analisar o que o pastor está dizendo, o que o padre está dizendo, o que a freira está dizendo, o que o obreiro está dizendo, né? O que cada dirigente espiritual está dizendo em qualquer casa de oração, em qualquer igreja. Nós temos que refletir também sobre as ações dessas pessoas, né? Sobre as pessoas. Quando eu li o livro A Cabana, tem um episódio que Jesus, quando fala com Max, no livro A Cabana, que inclusive eu recomendo o livro A Cabana, leiam, que é sensacional. Max tem um encontro com Deus, com o Divino Espírito Santo e com Jesus. E Jesus, numa conversa com Max, ele fala para Max que ele não gosta de política e nem de religião. E Max pergunta por quê? Aí ele fala, porque ambas dividem as pessoas, separam as pessoas. E é verdade. Quantas mortes nós não estamos vendo aí na televisão, na internet, por conta de religião, por conta de política, por conta de desavenças em família, por causa de má educação, de má estrutura familiar. A educação no Brasil, principalmente, e eu falo porque eu sou professora, ela está indo de mal a pior. Porque não é só o professor que está na sala de aula que é o responsável pela educação. Primeiro, que educação é responsabilidade dos pais, ok? Segundo, que o professor, ele complementa essa educação informal que vem de casa com uma educação formal. Esta semana eu vi na televisão a nova lei de que os alunos da escola pública aqui em São Paulo poderão usar o celular. Tudo bem, o celular tendo internet, ele é um bom recurso e usado para o bem, e usado para fins pedagógicos, ele é um bom recurso dentro da sala de aula. Mas ele pode ser usado para o mal, ele pode ser usado de forma errônea. E o professor, sozinho, numa sala de aula, com 25, 35, 40 alunos ou mais, ele jamais vai conseguir
dar conta de saber se um aluno está verificando uma matéria pedagógica para auxílio pedagógico ou se ele está vendo um filme pornô, por exemplo, ou se ele está ouvindo música, ou se ele está vendo outras coisas que são impróprias para aquela situação. Sendo que existe uma portaria, se não me engano, de 2008, para os professores e funcionários da Prefeitura de São Paulo, que o professor ou funcionário público não pode usar celular no seu ambiente de trabalho. Então, percebem que é uma coisa incoerente? O aluno vai poder e o professor vai poder? Porque até onde eu sei, no estado, o professor também não pode usar o celular em sala de aula. Então as coisas elas vão se contradizendo, vão umas contra as outras. Você tem uma lei maior e vão saindo outras portarias, outras providências, outras leis complementando que não que são contrárias, não é? Então, gente, se o Estado de São Paulo ainda não decidiu o que é arte, como tivemos recentemente um grande questionamento quanto àquela mãe que levou a filha para assistir uma apresentação artística de um homem nu, como que nós poderemos agora autorizar o celular em sala de aula? Percebem? Então, é bom, sim, eu, por exemplo, se eu estiver em sala de aula e for possível o professor e os alunos usarem o celular, desde que com fins pedagógicos, desde que haja respeito ao professor, que hoje o professor não é respeitado na sala de aula. Então, há abusos absurdos em relação a aluno, professor, professor, aluno, direção contra professor, professor contra direção. Então, como que vai ser resolvida essa questão? Primeiro tem que se resolver esses conflitos, primeiro tem que se delinear objetivos claros para a educação no Brasil, para que depois você venha liberar algumas coisas. Então, tudo que está escrito aqui no capítulo 4 de Samuel está claramente falando sobre a educação no Brasil e no mundo. A educação não só de sala de aula, a educação de pais, a educação de sala de aula e a educação política como um todo. Porque a política reflete na educação. Ok? Então, seria interessante pensarmos um pouco sobre isso. Agora eu vou ler aqui, gente, família disfuncional, gerando carências. Olha só, em um mundo decaído, não existem famílias perfeitas. Os filhos têm inúmeras necessidades físicas, comida, casa, roupas, emocionais, amor, aceitação, afirmação, intelectuais, a oportunidade de desenvolver a intelectualidade e habilidades para a vida diária, e espirituais, orientação para iniciar e desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. No entanto, numa família disfuncional, algumas dessas necessidades, ou mesmo todas elas, são negligenciadas. Dentre os exemplos bíblicos, podemos citar as seguintes famílias de Isaac. E aí temos a família de Jacó, de Eli, de Davi. As famílias disfuncionais possuem certos padrões em comum
em vez de haver diálogo, existem segredos, os comportamentos inapropriados são ignorados e tem-se uma percepção distorcida da realidade. As emoções verdadeiras não são levadas em conta. Em vez de confiança, há o temor de que mais promessas deixarão de ser cumpridas. Na tentativa de preencher as expectativas dos pais, os filhos lutam desesperadamente para alcançar a perfeição. Famílias assim são constituídas de pais que distorcem ou negam a realidade para esconder seus próprios problemas, que trabalham demais ou apresentam comportamentos abusivos, sexuais, físicos, emocionais ou envolvendo vícios. Essas dificuldades dos pais se refletem na vida dos filhos, na forma de vergonha, uma sensação intensa de inadequação e falta de valor, bem como um fardo de expectativas inviáveis. A boa notícia é que o Senhor deseja ter o reparador de brechas para as famílias com filhos que sofreram abusos ou aflições de vários tipos. Gente, no caso aqui também fala de família, de saúde mental, que é o que eu acabei de falar. Então, vejam, esse capítulo 4, que foi escrito há milênios, ele está ainda totalmente atualizado. Ele representa aqui a nossa realidade. Eu vou postar essa gravação no YouTube e vou compartilhá-la para o máximo de pessoas que eu puder, porque eu acho que isso aqui é importantíssimo para todos nós. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. Vou aqui fazer as minhas anotações para não me esquecer e postar isso o mais depressa possível. Compartilhem com o maior número de pessoas que vocês puderem. Não para que eu ganhe centavos, não, mas para que consigamos salvar vidas, famílias inteiras. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.